Bom dia, amados, a paz do Senhor para todos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que bom estarmos novamente na casa do Senhor, para estudarmos e aprendermos da sua palavra. Irmãos, a lição que nós vamos ver hoje é a lição número 10, lição número 10, que fala a respeito das profecias. As profecias despertam e trazem esperança. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais este dia que Tu nos concede, ó Pai. Muito obrigado por nos trazer à Tua casa, Senhor, para estudarmos a Tua palavra, Pai, para crescermos na graça e no conhecimento que Tu tens para as nossas vidas, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha trazer iluminação, venha nos dar entendimento, abrir a nossa mente para compreender aquilo que Tu queres nos falar. Ensina-nos, Senhor, e que possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, e que ela venha a ser, como sempre é, bênção para as nossas vidas, pois é o Teu caminho que Tu nos ensina a seguir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos o entendimento, a compreensão, nesta manhã tão linda que Tu nos dás, Senhor. Que esse dia seja abençoado, ó Deus, por Ti, que possamos, ó Deus, vivenciar o que Tu queres para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. As profecias despertam e trazem esperança. Glória a Deus. Um momentinho, amados. O computador deu um probleminha aqui. Vai abrir, já está tudo certinho. Só esperando abrir aqui no texto. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome. Enquanto isso, é bom que os irmãos que estão se dirigindo ainda para cá, que não chegaram, não vão perder quase nada, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos lá, então? Texto áureo da nossa lição. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurado, mais que feliz. Então, nós somos mais que felizes. É o Senhor que nos diz, porque estamos aprendendo, estamos estudando a palavra de Deus. Aquele que lê. Por que aquele que lê? Porque a grande maioria, naquela época, em que as profecias, a palavra de Deus foi escrita, não tinha acesso aos originais das Escrituras. E aqueles que liam, era bem-aventurado por estar transmitindo a outros o que Deus dissera. E os que ouvem? Estes eram a membresia das igrejas daquela época. Eram a grande maioria, porque era lido para eles e eles recebiam a palavra de Deus, a palavra que Deus havia enviado. Assim que era, um lia e os demais então apenas ouviam. Não havia cópias para todos. Amém, amados? É isso que a palavra de Deus aqui quer nos dizer. Continuando. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, para serem mais felizes, isso também sucede conosco hoje,
Não bastava apenas ler e ouvir. Era necessário, era indispensável guardarem, isto é, crerem em seus corações e mentes e não esquecerem. Por quê? Porque o tempo delas se cumprirem estava próximo e eles deveriam estar preparados. Então, o tempo das profecias, de muitas profecias ainda se cumprir, principalmente a volta de Jesus, está muito próximo. E nós devemos estar preparados para isso. Então, hoje, no tempo em que estamos vivendo, estas palavras, mais do que nunca, caminham para o seu pleno cumprimento. Amém? Você tem se sentido mais que feliz porque o tempo está próximo? E você anseia por este dia que finalmente, cremos nós, ocorrerá nesta geração ainda? Vamos para a verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus. Então, elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Amém, queridos? Deus não mente, Deus não falha. Suas promessas hão de se cumprir. Aleluia. Queridos, nesta lição nós estaremos então estudando a respeito da profecia bíblica no Antigo e no Novo Testamentos. Os profetas foram pessoas escolhidas por Deus para anunciar a sua revelação. A mensagem profética tinha o propósito de gerar despertamento, arrependimento e ou fortalecimento da fé e da esperança. Dada a sua importância, estudaremos a ação ministerial dos profetas maiores e menores, aleluia, que se dirigiram aos hebreus e a outras nações. Também veremos o conteúdo de Apocalipse, visto que se trata de uma mensagem profética, direcionada à Igreja de Cristo. Os objetivos desta lição: primeiro, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Segundo, conhecer o período e a região geográfica da atuação dos profetas menores. E, em terceiro, entender o propósito e a mensagem do livro de Apocalipse. Aleluia. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, então. Ela envolve 3 livros: Jeremias, Joel e Apocalipse, como nós vamos ver aqui. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Aleluia. Lembrando que estas palavras ditas pelos profetas, elas valem para nós. É como se eles estivessem hoje falando conosco, amém? Fazei uma narração a vossos filhos, e os nossos filhos depois devem falar aos seus filhos, e os filhos deste a outra geração, se assim Deus o permitir que aconteça.
se Cristo não voltar antes. Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar, então, prosseguimento. Vamos ler, então, aqui, amados, a introdução. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. Tanto os profetas maiores quanto os menores são igualmente importantes, porque todos falaram inspirados por Deus através do seu Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Continuando na revistinha, a designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12 profetas, de Oséias a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. Então, no Novo Testamento, há só um livro profético, que é o livro de Apocalipse. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Então, amados, o principal objetivo de Deus ao usar os seus profetas era e é ainda trazer mensagens que provocassem despertamento. No Novo Testamento, Paulo nos adverte: desperta, ó tu que dormes. Então, as mensagens dos profetas, a mensagem de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus, é para nos despertar. Arrependimento, fortalecimento e esperança para o seu povo, né? Para provocar despertamento, arrependimento, fortalecimento e esperança para o seu povo. Os profetas maiores, vamos então, item 1 da nossa revistinha, tópico 1, os profetas maiores, item 1, os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Então, os profetas eram proclamadores e intérpretes da revelação que Deus dava a eles para trazer para o povo. No hebraico, a palavra frequentemente usada para profeta é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Aleluia. Comentário: no ofício do profeta, nós encontramos uma relação estreita entre palavra e visão. É indivisível a função de ser vidente e portador da palavra. O profeta, então, sempre será visionário, já que no desempenho do seu ministério, o seu objetivo é fazer com que os receptores da sua mensagem alcancem uma compreensão divina do presente e também venham a perceber o futuro sem as incertezas que ocasionam o desvio daqueles que, ignorando a profecia, vivem alheios aos desígnios de Deus e, portanto, vão acabar se tornando marionetes das circunstâncias temporais, ou, pior ainda, acabam sendo vítimas da manipulação dos multiformes oráculos dos falsos profetas ou iluminados de plantão, o que ocorre muito em nossos dias, e também já ocorria naquela época. Para compreendermos melhor a relação entre profeta e vidente, temos que entender o sentido de 3 termos hebraicos que se referem de forma especial ao profeta do Antigo Testamento. Destes, o vocábulo mais importante é nabi, que comumente se traduz profeta e aparece mais de 300 vezes nas escrituras hebraicas.
A ideia básica de Nabi é alguém que fala em nome de Deus, isto é como o profeta fosse a boca de Deus na terra. O profeta foi necessariamente estabelecido para transmitir a mensagem de Deus. Assim o profeta falava em nome de Deus, e por isso dizia, assim diz o Senhor, para testar a origem do seu pronunciamento. O que ele falava não vinha dele, não era criado por ele, mas vinha do Senhor. Era Deus falando através da sua vida. Temos que ter muito cuidado para não usar o nome de Deus em vão. E uma das maneiras é afirmar que Deus disse algo quando, na verdade, não disse. Isto é, atribuir a Deus algo que saiu do seu próprio coração e não do coração de Deus. Olha só o que Deus diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Então, Deus vela sobre a sua palavra, a palavra que Ele nos dá, que vem dEle. Como naqueles dias o profeta recebia dEle. Deus tem compromisso somente com a sua palavra, e não com alguém que, usando o nome de Deus, diz somente as suas próprias palavras. Em Isaías, capítulo 55, versículo 11, olha o que Deus diz. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a designei. Então, amados, quando pregamos ou profetizamos a palavra de Deus, guiado pelo seu Santo Espírito, ela nunca irá voltar vazia e cumprirá aquilo para a qual foi enviada. Aleluia! Isto é um alerta muito importante e uma aplicação prática que extraímos daqui, deste tópico da lição. Outros dois termos bem menos utilizados para profeta são traduzidos como vidente. Um é roé e o outro é rosé. Roé aparece em 12 ocasiões e rosé é utilizado em 18 citações, sendo que a raiz de ambas destaca o sentido de ver. Portanto, a ideia fundamental do seu uso é destacar a capacidade que se outorga ao profeta de poder visualizar a vontade de Deus. Isso pressupõe um enfoque revelacional na capacidade de ver. É a cegueira própria. Na capacidade. Então, isso pressupõe um enfoque revelacional na capacidade de o profeta escutar a voz de Deus. Por conseguinte, o oposto a essa capacidade de ver é a cegueira própria de quem, tendo os olhos, não vê, já que se trata do âmbito do oculto aos sentidos humanos. E é necessário que Deus, então, tire o véu do mundo espiritual e se dê a conhecer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos prosseguir, então, na revistinha. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Um comentário a respeito, essa questão era muito importante. O verdadeiro profeta, aquele que tinha compromisso com o Deus da palavra, com a verdadeira palavra de Deus, muitas vezes era usado para censurar e censurar as lideranças. E por isso muitos pagaram um alto preço. Jeremias, Isaías, Zacarias, João Batista, pagaram com a própria vida. Amém? Esta é a razão pela qual muitas pessoas, e isso em todas as gerações, preferem às vezes uma doce mentira do que uma dura verdade. Amém? Então os profetas falavam, censuravam os reis naquela época, quando esses andavam errados. Exemplo disso, Natã censurando Davi, após ele cometer um adultério com Batseba. Zacarias alertando o povo, e depois também pagando um alto preço, alertando os reis e pagando um alto preço, sendo morto. João Batista, a mesma coisa, condenou a forma de agir de Herodes e também acabou sendo morto. E Jeremias sofreu muito, não foi morto, mas pagou um alto preço por profetizar a palavra de Deus e ir de encontro àquilo que os reis pensavam naquela época. Mas, amados, não deve ser assim, porque a mentira escraviza e somente a verdade liberta.
Evangelho de João, capítulo 8, 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o item 2, os profetas Isaías e Jeremias. Glória a Deus. Não, perdão, vamos continuar ainda o item 1. Ainda tem mais alguma coisa a seguir. O dicionário Vine atesta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. Encontra-se lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Um comentário a respeito. Esta referência de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, resume isso que acabamos de ler. Olha o que Isaías diz no capítulo 46, versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amados, Deus continua sentado na sala do trono, e tem conhecimento, domínio e controle sobre todas as coisas. É sabedor de tudo que acontece e ainda acontecerá. Tudo está debaixo do seu controle, do seu governo. E é por isso que podemos descansar nele e lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele, aleluia, ele cuida de nós. Todos os seus propósitos para cada um de nós irão se cumprir. E ninguém poderá impedir, diz a sua palavra. Isaías capítulo 43, versículo 13, parte C, diz assim: agindo eu, quem impedirá? Então, Deus agindo, ninguém pode impedir. Tudo o que Ele tem para cada um de nós, o seu propósito para cada uma de nossas vidas, irá se cumprir. O inimigo não poderá, ninguém poderá impedir. Amém, amados? Jó, capítulo 42, versículo 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, dos teus planos, ou pensamentos, ou decretos, pode ser frustrado. Aleluia. Deus é maravilhoso, amados. Agora sim, vamos para o item 2, os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Amém? Vocês conseguem distinguir entre Judá e Israel? O que era o reino de Judá e o que era o reino de Israel? Amém? Todos sabem? Eu preciso dar uma rápida explicação. Amém. Vamos lá, porque pode haver, não sei se tem algum irmão mais novo. Então vamos lá. A monarquia em Israel foi introduzida quando o povo desejou ter um rei, como as outras nações tinham. Então Samuel, o último juiz e profeta, ungiu a Saul como o primeiro rei de Israel. Depois vieram Davi e Salomão, seu filho. Somente Saul, Davi e Salomão reinaram sobre Israel como um reino unificado. Era um reino só, chamado Israel. Aleluia. Sua capital era Jerusalém. Após a morte de Salomão, o reino então foi dividido. Passou a haver dois reinos, o reino de Judá, que ficava ao sul, capital ainda Jerusalém, com duas tribos somente, Judá e Benjamim. E o reino de Israel, que ficava ao norte, capital Samaria, com as restantes 10 tribos. Para o reino de Judá, Deus ainda preservou estas duas tribos, Judá e Benjamim. E quando você lê a história, você vê muitas vezes esta expressão, por amor a Davi, meu servo, quando Davi já havia morrido. Isto nos traz um ensinamento. Muitas pessoas que agradaram a Deus com suas vidas e iniciaram algo com muito amor, com muita dedicação e louvaram a Deus, agradaram a Deus, a memória deles permanece diante de Deus. E ainda que as pessoas que os sucedam não caminhem no mesmo caminho, por amor a essas pessoas que foram fiéis a Ele, a Deus, Deus não permite uma destruição completa, mas preserva sempre um remanescente. Amém, queridos?
prosseguindo na revistinha, então, Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como um juízo divino. Aleluia! Comentando, Deus permitiu e levantou nações para trazer juízo sobre Judá e Israel. Ele já tinha dito isso antes, quando usou Israel ao tomar posse da terra prometida, trazendo o seu juízo sobre aquelas nações cananeias que antes habitavam ali. E Deus disse, olha, se vocês entrando lá, tomando posse da terra, isto logo aconteceu no tempo dos juízes, vierem a praticar as mesmas coisas, eu vou permitir e vou usar outras nações para exercer juízos sobre vocês. Exercerem juízos sobre vocês. Então, os exílios, os cativeiros, foram em consequência disso. Por quê? Gênesis capítulo 18, versículo 25, parte C, diz assim, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, amados, Deus é justo, e não se pode zombar dele. Aleluia! Continuando na lição, na revistinha, Isaías predisse o retorno de Judá do exílio e profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, sua descendência de Davi e seu ministério libertador. Aleluia! Então, comentando, por isso Isaías é conhecido como profeta messiânico, pois profetizou muito a respeito da chegada do Messias e sua obra. Cabe aqui ainda, para enriquecer esta aula, uma de suas profecias, que se encontra em Isaías, capítulo 66, versículo 8. Vamos lá na nossa Bíblia ler? Isaías 66, 8. Uma profecia a respeito do Messias. Perdão, Isaías 61, né? 61, está aí na revistinha. 61 versículos, aleluia. Um e 2 somente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr a liberdade os algemados. Então, está falando aqui sobre esse último exemplo aqui, né, o ministério libertador do Messias. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aleluia! E esse versículo, o próprio Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele disse ali, quando pregou numa sinagoga, falando a respeito dele, que estava se cumprindo aquilo que o profeta Isaías, nesse versículo aqui, dissera muitos anos atrás. Aleluia! Continuando na revistinha, Jeremias, glória a Deus. Igualmente, vaticinou, isto é, previu a queda de Judá por causa do pecado. Anunciou a restauração do remanescente e a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Está lá em Jeremias, capítulo 33. Vamos lá, Jeremias 33. Versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Aleluia! Glória a Deus! Continuando na revistinha, nas Lamentações, temos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Tanto Jeremias quanto Isaías anunciaram despertamento, que o povo despertasse e
também esperança. Comentando aqui, para encerrar este item, algo interessante em Lamentações de Jeremias, você vai perceber que tem 5 capítulos, e o capítulo 1 tem 22 versículos. Por quê? Porque o alfabeto hebraico tem 22 letras, 22 consonantes, sendo um alfabeto consonantal. O capítulo 2, igualmente, também tem 22 versículos. Já o capítulo 3 tem 66 versículos, 3 vezes 22. E os capítulos 4 e 5, novamente, voltam a ter 22 versículos. E cada um desses versículos era iniciado por uma consoante do alfabeto hebraico. Amém? De Aleph até a última consoante. E isso, na língua hebraica, constituía um acróstico. Um acróstico, então, era como se fosse algo dito, uma poesia, em que a letra inicial de cada versículo era uma consoante do alfabeto hebraico. Então, essa é uma curiosidade a respeito do livro de Lamentações. Em Lamentações, capítulo 1, versículo 1, nós temos o versículo começando, então, pela letra L. Não aparece na nossa Bíblia porque é tradução. Não vai aparecer isso nas traduções. Mas é interessante saber. A primeira letra do alfabeto e assim por diante. Versículo 2 iniciaria por Beit, o versículo 3 por Gimel, o 4 por Dalet, e assim sucessivamente. Muitas pessoas dizem que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, a palavra de Deus é sempre atual e eterna. Ela não muda, não se renova, ela permanece para sempre. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, vai nos dizer, então, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus por isso. Amém? Então, as misericórdias do Senhor se renovam, não a palavra do Senhor. Vamos para o item 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado, um coração teimoso, um coração sempre contrário ao coração de Deus. Ezequiel foi levantado, então, para os admoestar, isso é, aconselhar, corrigir, lá no cativeiro da Babilônia. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Então, se o povo quisesse ser restaurado, teria que se arrepender primeiro. E ele prenunciou a Cristo como pastor e rei. Aleluia, aleluia. Um comentário, então, aqui a respeito. Então, sobre o profeta Ezequiel, nós podemos destacar, principalmente, que Deus permitiu a ida do seu povo para o cativeiro, pois Deus, como Pai, queria lhes ensinar uma lição. A razão era a disciplina, pois que pai há que não corrige os seus filhos? O Senhor corrige e disciplina aquele que ele trata por filho. O alvo era a restauração, mas para que isso acontecesse, qual era o pré-requisito? O arrependimento. Amém, amados? Então, quando nós pecamos, saímos da vontade de Deus, para que Deus nos restaure, temos primeiro que nos arrepender e confessar nossos pecados a Deus. Como nós temos aqui, concernente então a um coração teimoso, Provérbios 29, versículo 1 diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, endurece o seu coração, ele será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Então, amados, é perigoso insistir no pecado. A taça vai se enchendo, e quando enche, desencadeia o juízo de Deus. Então, lembrando que arrependimento bíblico é confessar e deixar. Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, isto é arrependimento.
que gera depois fruto digno de arrependimento. Não é remorso. Remorso é ficar triste com as consequências. Arrependimento é ficar triste com o pecado e querer mudar de vida. Amém, queridos? Continuando na lição, então. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Quando Daniel foi, ele fez um propósito que fez toda a diferença. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim, que ele assentou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Então, esta decisão nada tem a ver com o lugar em que você vive ou se encontra, nem dificuldades que você está atravessando, mas com uma determinação firme no coração de se manter fiel a Deus, seja qual for a circunstância. Então, como está aqui, ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Ele entendeu como, amados? Ele lia, pesquisava, ele meditava nas Escrituras, ele seguia o que está em Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E essa decisão de Daniel, esta maneira de Daniel amar e adorar e servir a Deus, realmente, essa palavra de Deus, esse versículo se cumpriu totalmente na vida de Daniel. Mesmo num país estranho, de outra língua, Daniel prosperou grandemente. E mesmo quando aqueles reinos em que ele serviu caiu, como foi a Babilônia e depois a Assíria, a Babilônia e depois a Pérsia, Daniel continuou sendo honrado, continuou prosperando. Quando nós entregamos nossa vida a Deus e o servimos de maneira que agrade a Deus, Deus tem uma promessa de prosperar as nossas vidas. Não nos dá riqueza, mas de nos honrar, de nos colocar em lugares altos e de fazer com que tenhamos uma vida bem-aventurada, mais que feliz. Amém, amados? Aleluia. Prosseguindo então. Aleluia. E passou então a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus. Então, nós temos nos 12 capítulos de Daniel uma primeira parte histórica. Então, nos primeiros 12 capítulos do livro de Daniel, nós temos uma parte histórica. E depois, uma segunda parte profética. Mais adiante, na conclusão da lição, vamos falar sobre Apocalipse, o único livro profético do Novo Testamento, e quem estuda escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, precisa trabalhar junto com esses dois livros, e outros mais, somando Zacarias e outros textos. Esses dois livros, Ezequiel e Daniel, nós estamos nos referindo aqui. No final de Daniel, capítulo 12, versículo 3, ele diz que aos muitos que ensinam a justiça resplandecerão naquele dia, como as estrelas sempre e eternamente. Amém, queridos? Fique com esta palavra no seu coração. Continue fazendo com esmero, com excelência, com amor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. O resumo do ponto 1 é que os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente, tanto no Reino do Sul, como também na Babilônia.
Na nossa revistinha aparece aí Reino do Norte, está errado, é Reino do Sul. Profetizaram no Reino do Sul. Tópico 2, os profetas menores. E tem os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Um comentáriozinho aqui. Então, a adversidade, ela pode ser uma dificuldade, uma prova muito grande, mas períodos de prosperidade também podem ser uma prova muito grande. Por quê? Assim como muita gente não sabe lidar com períodos de adversidade, muitas pessoas também não sabem lidar com períodos de prosperidade. Então, muitas pessoas, quando estão vivendo uma vida tranquila, próspera, às vezes se esquecem de Deus. Quando antes estavam em dificuldades, procuram a Deus, se chegam mais a Deus. Mas quando a prosperidade vem, muitos se deixam levar, se esquecem do Senhor, se afastam de Deus. Acham que já não é mais necessário ficar orando, ficar aos pés do Senhor. E isso pode trazer um esfriamento, pode trazer muitas dificuldades para a sua vida espiritual. Então, nesse período aqui, em que Amós profetizou, Israel estava vivendo, o Reino do Norte, Israel estava vivendo um período de prosperidade. Mas isso não queria dizer que eles estavam agradando a Deus. Amós profetizou nesse período, contudo, embora houvesse prosperidade, Deus reprovava as ações do povo, como suborno, corrupção e injustiça. Então se vê que as coisas presentes em nossa geração não são coisas novas, são coisas que sempre se fizeram presentes desde que houve a queda. Só que há um porém, as obras más dos homens só acontecem, só prevalecem até onde Deus permite. Deus coloca um limite, e aí então ele vem com juízo. Aleluia! Para destacar um texto de Amós, em Amós capítulo 3, versículo 3, ele fala a respeito de um ditado muito conhecido hoje, que é: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Este ditado é verdadeiro, pois toda amizade alimenta uma força ou fraqueza nossa. Então, toda amizade que você tem, todo amigo que você tem, sempre vai alimentar uma força ou uma fraqueza sua. Sabe o que nós temos em Amós, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo, se não estiverem de acordo. Então, amados, quando nós estivermos andando com alguém, mesmo que seja um cristão, um irmão, mas se ele não estiver andando conforme Deus espera, em obediência a Deus, na palavra de Deus, não poderá haver acordo entre você e ele. Não é um bom amigo, não é uma boa companhia para estar ao teu lado. Amém, queridos? O Salmo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda, depois se detém, depois se assenta. Olha a sequência: começa a andar junto, depois começa a parar nos mesmos lugares e depois começa a fazer as mesmas coisas que o ímpio faz. Nós devemos vigiar e não nos misturarmos com o ímpio, para não voltarmos a cometer mais as injustiças e pecados que cometíamos antes. Continuando na nossa revistinha, aleluia. Oséias. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Então, amados, aqui a infidelidade de Israel, como se fosse uma meretriz, é comparada a um adultério espiritual. Assim Deus comparou aquela infidelidade de Israel, que se voltou para outros deuses. E o livro do profeta Oséias, a respeito do seu casamento, obedecendo a uma ordem dada por Deus, de que ele se casasse com uma prostituta, relata isso. Procure ler o livro do profeta Oséias, para você ter uma boa compreensão.
Pois Deus compara a idolatria a um adultério. Você troca, deixa Deus para colocar alguém ou alguma coisa em primeiro lugar, no lugar que deve pertencer a Deus. Amém? Aleluia. Prosseguindo na revista. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Então Deus, ele sempre age com amor. Ele corrige sim, porque ele nos ama. Ele ama o seu povo, mas ele não corrige para tentar destruir. Ele corrige para que trazer o povo de volta, restaurar, promete sempre uma restauração. Isso que os profetas sempre traziam em suas mensagens. Aleluia. Vamos lá em Amós, então. Perdão, Oséias 9:3. Oséias capítulo 9, versículo 3 diz: na terra do Senhor não permanecerão. Então, encheu o cálice da ira de Deus. E Deus diz, na terra do Senhor vocês não vão permanecer. Mas Efraim tornará ao Egito, e na Síria comerá coisa imunda. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amós 9,14. Amós 9, capítulo 9, versículo 14, vai nos dizer assim, o Senhor, mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Aqui, então, Deus, no final da profecia, trazendo, então, esperança para o povo, queria restaurar o seu povo, após eles haverem passado pela disciplina. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Aleluia. O Senhor é tremendo. Aleluia. Aleluia. Prosseguindo então na revista, deixa eu ver aqui se tem um comentário. Prosseguindo então. Malaquias, que repreendeu o desleixo do sacerdote, os pecados do povo e a negligência com os dízimos e ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Então, a respeito ainda de Oséias, amados, esse profeta nos disse, na sua palavra, duas importantes coisas, né? Que é para os nossos dias. Oséias, vamos lá então, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso nós estamos fazendo aqui. Amém? Então, uma escola bíblica é uma oportunidade de nós conhecer a palavra do Senhor, conhecer mais a respeito do Senhor. E nos ensina, então, que conheçamos, além de conhecer, nós devemos prosseguir sempre em conhecer, sempre em estar meditando, estudando a palavra de Deus e aplicando essa palavra em nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. E a outra, então, Oséias 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando nos falta o conhecimento, quando nós deixamos de lado o conhecimento, de ler o livro da lei, ou a nossa Bíblia, livro da lei como era chamado no Antigo Testamento, nós corremos esse risco. Então, o povo do Senhor só pode ser destruído se ele não conhecer a palavra. Porque se nós conhecermos a palavra,
e a aplicarmos na nossa vida, obedecendo ao que Deus nos instrui a fazer, nós não seremos destruídos. É a única coisa que pode destruir o povo do Senhor, é o desconhecimento da sua palavra. Por isso que é importante, amado, porque você conhecendo a palavra, você não errará, você não desviará do caminho. Você sempre saberá o caminho que deve seguir. E para que isso ocorra, Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o caminho do Senhor. Sobre, então, Malaquias, aqui nós terminamos, então, aqui esse item, um comentário a respeito. Este é o principal ensino. E como consequência de tudo isso, olha aqui a consequência mais uma vez, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o seu povo. Ou seja, o alvo era a restauração. O julgamento aqui, a permissão divina para que ocorresse isso, os exílios e os cativeiros, era disciplina. Aleluia! Para trazer de volta o seu povo, era para que perdão, amados. Oh, Deus. Me perdi aqui, perdão, amados. Então, era disciplina para trazer de volta o seu povo. Era para que, havendo arrependimento, houvesse restauração. E Deus é tremendo, longânimo. Aleluia. Sempre nos trata com amor, e por isso o seu juízo não é imediato. Olha só Apocalipse capítulo 2, versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então Deus sempre dá um tempo. Ele levanta os seus profetas, homens de Deus em todas as gerações, e dá um tempo para que haja arrependimento. Porque um Deus de justiça também é um Deus de amor. Nosso Deus é justiça, mas também é amor. E o maior exemplo disso se vê na cruz, onde foram unidas a justiça e o amor. Amém, amados? O item 2, os profetas pós-exílio, após o exílio, depois do exílio. Os profetas de Judá após o exílio são 3, Ageu, Zacarias e Malaquias. Perdão. Não. Nós já usamos aqui. Os profetas pré-exílio. Eu pulei aqui, né, amados? Desculpe. Eu primeiro vi aqui o item 3, né, os profetas pós-exílio. Ou não? Não. Perdão. Vamos lá para o item 2. Os profetas de Judá pré-exílio são 4, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Joel que pregou o arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Um comentário a respeito. Joel pregou o arrependimento e os demais profetas também. Alguns profetas, como João Batista, o precursor de Cristo, Cristo também pregou o arrependimento. Pedro também pregou o arrependimento, embora não fosse profeta. Então, esta mensagem é muito importante e não pode se ausentar dos nossos púlpitos. Amém? Então, a igreja que não prega o arrependimento, na verdade, não está pregando o verdadeiro evangelho. Uma igreja que deixa correr à solta, os púlpitos das igrejas, aqueles que Deus delegou a sua palavra, têm de pregar o arrependimento. Porque sem o arrependimento não há restauração, e sem restauração não há salvação. Se o crente verdadeiramente é nascido de novo, o Espírito Santo sempre vai trazer sobre ele, quando ele errar, quando ele pecar,
vai mexer com ele, vai tentar levá-lo ao arrependimento. Então, essa mensagem, ela é sempre atual. Temos que pregar sempre o arrependimento, para que possamos nos corrigir diante de Deus e, novamente, podermos caminhar com Ele em paz. Amém, amém? Não há evangelho sem arrependimento, sem novo nascimento. Quanto à questão de haver profetizado o derramamento do Espírito, isso é tão real que em Atos capítulo 2, do versículo 16 a 21, quando o povo perguntou o que estava acontecendo lá em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, a resposta de Pedro foi que o que estava acontecendo era o que havia sido profetizado pelo profeta Joel. E Pedro enfatizou essa mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos. Aleluia. Continuando, Miqueias denunciou a falsa espiritualidade, anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Então, vale destacar aqui a falsa espiritualidade, algo que parece, mas não é. Há coisas que enchem os olhos humanos, mas não enchem os olhos de Deus. Há coisas que são desprezíveis aos olhos humanos, mas enchem os olhos de Deus. Por quê? Porque Deus não vê como o homem vê. O que o homem vê? A aparência. E Deus vê o coração. Então, sobre a falsa espiritualidade, o Senhor Jesus citou o profeta messiânico Isaías, que falou sobre isso. Onde? Anote aí. Anote aí que é muito importante, querido. Em Mateus, capítulo 15, versículo 8, Isaías disse assim, e Mateus repete também: este povo honra-me com os lábios. Isto é, parece, aparência. Você olha, parece que é verdade, mas o seu coração está longe de mim. Esta citação, aleluia, é de Isaías capítulo 29, capítulo 13. Continuando aí, Abacuque. Abacuque reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Então, ele reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vamos lá para Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é distorcida. Olha só que palavra tremenda, terrível. Aleluia. Comentário, então: isso já ficou claro, que Deus usou Israel para punir os habitantes de Canaã, como nós já falamos, e agora iria permitir que nações viessem executar juízo contra Israel, porque Deus tem o controle sobre toda a história e sobre todas as nações. Podemos destacar aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que tem duas referências ao Novo Testamento, que diz: o justo viverá da fé. É repetido lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, e em Abacuque, capítulo 10, 38. A melhor e mais perfeita tradução para Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que inclui a palavra meu, é: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele recuar, nele não se compraz a minha alma. Quer dizer, a minha alma não terá prazer nele. Então, o justo, nós que somos justos, que fomos alcançados pelo Senhor, nascemos de novo, temos que sempre viver pela fé. Fé em quê? Em Cristo. Fé na palavra de Deus. Amém, queridos? Sim.
sempre está voltada, né, para algo que, para o erro da nação, né, e para que Deus iria então vir com juízo. Sim. Certo, certo. Sim, sim, podemos entender assim, sim, tá? Podemos entender dessa maneira. Amém. Ok? Então, continuando aí, amados, é importante, então, ressaltar que em Abacuque 3, capítulo 3, nós temos estes dois conhecidos versículos. O versículo 17, que diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais, não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Você, amado, que está vivendo um momento difícil, que esta palavra vinda do Senhor ache guarida no seu coração, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que não haja provisão, Deus ainda permanece contigo, você não está só, Deus está te vendo, Deus está cuidando de você, amém? A nossa alegria, amado, não pode ser movida pelas circunstâncias, mas por alguém que vive em nós. Ele, o Espírito Santo, é o vinho novo, o vinho da alegria. Você pode glorificar a Deus neste momento? Não importa as circunstâncias, o Senhor nosso Deus é conosco. Aleluia. Deus não nos abandona um instante sequer. Deus sempre está conosco. Continuando então, aleluia. O item 3, vamos lá. Não, vamos ler Sofonias. Sofonias apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Então, basicamente, todos os profetas, embora apontassem o pecado da nação, apontassem o juízo, Deus nunca deixava de trazer no final uma palavra de restauração, né? Uma palavra de misericórdia, que iria prover o livramento. O item 3, os profetas pós-exílios. Eles são três: Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu que persuadiu o povo a reconstruir o templo. E Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória dessa casa seria maior que da primeira. Um comentário, então, aqui a respeito. Aleluia. O primeiro ensino aqui é que Deus prometeu prover. Deus é um Deus da provisão. Ele sempre promete que não nos deixará sem a sua provisão. E Ele mesmo já é a nossa provisão. A maior provisão de Deus é Ele mesmo em nós. Aleluia. Nós precisamos aprender a depender do provedor e não da provisão. Segundo, Deus não dá dinheiro, Deus patrocina projetos. Podemos extrair esta preciosa lição. Ageu, capítulo 2, versículo 8, diz: minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso é que o salmista, no Salmo 23, tão conhecido, diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E o melhor entendimento para este versículo é de que Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Então, se Ele está conosco, Ele nos garante a provisão. Ele nos garante paz, Ele nos garante a sua presença. Amém, amado? Então, a presença de Deus é a nossa maior provisão. É o que mais importa. Aleluia. O Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Também o profeta aqui,
ele nos conta, nos diz, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que podemos ou temos entendido em relação a esta palavra de Deus? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Vamos lá, em aleluia, Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ageu, capítulo 2, versículo 9, vamos ler o texto todo? A partir do versículo 6, olha o que Deus diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele vai dizer: minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, durante todo o tempo, durante toda a Escritura, o desejo de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Amém, amados? Então, lá no deserto, Deus revela a Moisés como Moisés deveria construir um tabernáculo, e Moisés constrói um tabernáculo. Mais tarde, esse tabernáculo é substituído pelo templo de Salomão. E mais tarde, após o exílio, após o templo ser destruído, é construído esse templo aqui. O templo é reedificado, vamos dizer assim. Ele é reconstruído. E esses templos eram templos feitos por mãos humanas. Amém? Então, o primeiro templo foi feito por mãos humanas. O tabernáculo, o templo de Salomão e esse templo aqui, após o retorno do exílio. Mas Jesus disse, quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele nos dá uma revelação grandiosa, maravilhosa, de que não era mais em Jerusalém, ou não seria em Samaria, não seria num lugar fixo que Deus deveria ser adorado. Ali não era o verdadeiro templo. Ele queria ser adorado, a hora havia chegado em espírito e em verdade. E Paulo vai trazer a revelação de que o nosso corpo é o templo do Senhor, porque no nosso corpo Deus viria habitar através do seu Espírito Santo. Então, a glória da segunda casa, porque este corpo não foi edificado por mãos humanas, é o próprio Deus que edificou esse corpo. Amém? Então, a glória da segunda casa, porque agora a casa somos nós. A glória da segunda casa é que porque o Espírito Santo, o próprio Deus, habita em nós. E nós também somos um templo, comparando com o templo, o tabernáculo de Moisés, nós somos um templo móvel. Amém? Embora depois o templo de Jerusalém fosse um templo fixo. Amém, amados? Então, quando o profeta Ageu aqui está profetizando, ele também nos leva para esse tempo futuro, que a glória da segunda casa, essa sim, será maior do que aquela primeira, quando então Deus era adorado lá num templo fixo, um templo construído por mãos humanas. Mas a glória verdadeira de Deus está presente na nossa vida, porque cada um de nós se tornou um templo do Senhor. Amém, amados? Aleluia. Malaquias, na revistinha. Malaquias repreendeu os desleixos dos sacerdotes, os pecados do povo.
e a negligência com os dízimos e as ofertas. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Aleluia! Glória a Deus! Nós lemos Zacarias 3:8, aleluia, e vamos fazer um comentáriozinho aí a respeito, então, ainda do final de Zacarias. Deus, ele cobra, ele fala a respeito de juízo, mas ele também anima. Ele usa os seus servos, como usou aqui Zacarias, para animar o povo e fazer a obra. Por isso que de quando em quando, através do impulso do Espírito Santo, no desenvolvimento dessa lição, você que está conosco, recebe uma palavra de Deus, uma palavra como esta de ânimo, porque Deus quer que você se anime. Ele quer que nós nos animemos, que nós nos fortaleçamos nele e realizemos a sua obra. Então, ele prepara um momento como esse para trazer uma palavra de ânimo. Em Zacarias 4:10, Deus diz: não despreze o dia das coisas pequenas, não despreze o dia dos pequenos começos, porque o que um dia irá ser grande, queridos, ele já foi pequeno. Valorize o que Deus tem colocado na tua mão. Não importa a quantidade. Para Deus, uma vida é preciosa. Vale mais do que o mundo todo perdido. Faça com alegria, faça com excelência. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o dia dos pequenos começos, porque o que um dia vai ser grande, ele já foi pequeno também. Amém, amados? Então, nós lemos Malaquias agora e vamos fazer também um comentário sobre Malaquias. Então, esse último livro do Antigo Testamento e dos profetas é Malaquias. E algumas pessoas pensam que Malaquias fala só a respeito de dízimos e oferta. Ele fala disso, é claro, mas fala de outros temas importantes também que valem ser destacados. Por exemplo, Malaquias capítulo 2:16 diz que Deus odeia o divórcio. No versículo 14, Deus fala daqueles que foram infiéis à mulher da sua aliança, porque casamento aos olhos de Deus é uma aliança a qual ele foi testemunha. Deus abomina o divórcio, abomina o repúdio. Cuidado, amados. Muitos vivem de aparência, mas dentro dos seus lares repudiam, às vezes, o seu cônjuge. Cuidado, queridos. Tudo está patente aos olhos daquele que tudo vê. O dia está próximo. Arrependam-se. É a palavra dos profetas. Ainda há tempo, ainda há esperança. É tempo de reconciliação. Amém, amado? Mesmo em lares cristãos, às vezes, para não ficarem, as coisas não estão correndo bem dentro do lar. Há diferenças, pode haver repúdio. Não visível. Na igreja parece que está tudo bem, mas às vezes dentro do lar as coisas são diferentes. Amém, queridos? É tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação. Você pode não estar divorciado de fato e direito, mas ao repudiar a sua esposa ou a esposa do seu marido, é como se houvesse um divórcio. Casamento é união. Casamento é uma só carne. Não podemos viver de aparência. E o tempo está chegando. Jesus está voltando. Ainda há tempo. Ainda é tempo de reconciliação, tempo de arrependimento. Aleluia. Vamos para, então, o item 4, os demais profetas. Aleluia. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo, porém a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Aleluia. Aleluia. Comentando então, nós já comentamos aqui, Provérbio 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Só que Jonas quis fugir do chamado de Deus, e logo no capítulo 1 você vai ver 3 vezes a palavra desceu. E Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão. A lição é que não está no centro da vontade de Deus, é regredir, é descer, é algo para nós refletirmos.
O crente deve estar sempre subindo, crescendo em graça, conhecimento e sabedoria, olhando sempre para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Continuando. Aleluia. Não, amados. Ainda. Perdão. Vamos para Naum. Naum profetizou a condenação de Nínive. Isso 50 anos depois. Jonas foi enviado ao Senhor, a nação, a Síria se converteu, não houve o juízo de Deus sobre aquela nação, mas 150 anos depois, Naum então vai profetizar a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Então, Jonas havia profetizado. Eles não se converteram e não foram poupados? Sim. Só que mais adiante voltaram a pecar, insistiram em pecar, em cometer atrocidades, e então veio juízo. Por isso é o que mencionamos em Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, o coração, aqui foi uma nação, e é claro, todos os habitantes daquela nação, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Certamente virá o juízo. Em Sodoma e Gomorra é isso que aconteceu. A taça de iniquidade encheu e desencadeou o juízo divino. Na grande tribulação, por isso que o livro de Apocalipse fala das 7 taças do juízo de Deus, a taça se encheu e vai desencadear o juízo divino sobre toda a humanidade. E onde está o ensino da taça encher e desencadear o juízo? Está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, que diz que a medida dos amorreus ainda não está cheia, mas vai encher até a 3ª e 4ª geração. E quando encher, vou derramar juízo. Então, desde lá adiante, Deus já havia profetizado a respeito disso. Que Deus aguarda, Deus espera, Deus é longânimo, mas quando a taça encher, se o povo não se arrepender e não voltar atrás, o juízo certamente virá. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam a violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenava à destruição, enquanto Judá seria, então, restaurado. Comentando, então, esse é o único livro do Antigo Testamento com um capítulo apenas. Obadias só tem, então, um capítulo. O orgulho, a soberba, precede a ruína, e a altivez do espírito a queda, diz Provérbios 16, 18. E é o que aconteceu aqui. E o outro princípio contrário a este está em Provérbio 15, versículo 33, parte B. A humildade precede a honra. A humildade, a obediência precede a honra. O resumo do ponto 2 é que os 12 profetas menores também foram usados por Deus, antes e depois do exílio do povo escolhido. Vamos então para o último tópico, aleluia, o livro de Apocalipse. Item 1, autoria, propósito e destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Comentando então, veja bem, no tópico 1, nós falamos sobre o profeta Isaías, o profeta messiânico. Se você vê Isaías, capítulo 53, está o retrato do Messias sofredor. Mas daqui em Apocalipse, capítulo 1, você vê o retrato do Cristo ressurreto, o Cristo vencedor, o Cristo em toda a sua glória celestial. Em Isaías, capítulo 53,
diz que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. E você vai para Apocalipse capítulo 1 e vemos o Cristo ressurreto. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, Apocalipse 1, de 12 a 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então aquele Cristo humilhado, desprezado, aleluia, aqui em Apocalipse, aparece com toda a sua glória, como o Cristo vencedor, o Cristo triunfante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. A outra questão aqui diz coisas que brevemente devem acontecer. Como assim brevemente? Você tem o Salmo 90, aleluia, escrito por Moisés, no versículo 4 ele diz: um dia para o Senhor são como 1000 anos. E na segunda carta de Pedro, anote também, leia todo o capítulo 3, queridos, fala a respeito da vinda do Senhor. Amados, é muito importante você anotar e ler. Ali vai dizer coisas tais como: muitos zombadores viriam nos últimos dias dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, tudo continua da mesma maneira. Mas o Senhor é longânimo, paciente para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem ao arrependimento. E no mesmo capítulo, Pedro vai dizer: amados, não deveis ignorar ou esquecer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia. Então a hora está chegando. A volta do Senhor está próxima. 2000 anos se passaram. 2 dias, segundo a profecia. Aleluia. Aleluia. Continuando na nossa leitura, aleluia, vamos lá. Então, brevemente deve acontecer, e apresenta o apóstolo João como seu autor. O apóstolo João, então, o autor de Apocalipse, além de escrever o evangelho que tem o seu nome, João escreveu 3 cartas e também o Apocalipse. Os destinatários são identificados pelas 7 cidades, 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela, então, a vitória final do reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Item 2, uma mensagem de esperança. Queridos, os profetas, mesmo então, como nós já dissemos, eles profetizavam juízo, e o juízo tinha como alvo o arrependimento, a restauração. Deus esperava que o seu povo ouvisse e se arrependesse. Para quê? Para trazer restauração. Por isso é que eles sempre concluíam com uma mensagem de esperança vindo de Deus. E nós também estamos concluindo aqui com uma mensagem de esperança. Amém, amados? Jesus vem para nos arrebatar. Jesus vem para buscar a sua igreja. Aleluia. 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 Glória a Deus. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que vão acontecer. Significa o registro do passado, do presente e do futuro. Aleluia. Comentando então, aqui está a divisão do livro de Apocalipse. As que tens visto, passado, está no capítulo 1. As que são o presente, que se encontram nos capítulos 2 e 3. E as que brevemente hão de acontecer, o futuro,
do capítulo 4 até o restante do livro. Aleluia. Aleluia. Continuando aqui, queridos. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 12 nos diz que para nós nos alegrarmos, alegrai-vos na esperança, isto é, vivam na expectativa de coisas maiores e melhores aqui, mas principalmente no porvir, na eternidade, principalmente a volta do Senhor Jesus. Aleluia. As 7 igrejas do Apocalipse, todas terminam com a mensagem: ao que vencer. Amados irmãos, não existe promessa para quem para no meio do caminho, para quem desiste, para quem não persevera até o fim. Então, a grande mensagem aqui, concluindo, é a mensagem da esperança, de chegar até o porto final, de atingir o alvo proposto por Deus, como diz Paulo em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançado para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amado? Então, esse prêmio da soberana vocação de Deus, nós só iremos alcançar se perseverarmos até o fim, sempre olhando para o consumador da nossa fé, para alcançarmos este alvo. Amém, queridos? É difícil? É. Mas se amamos a Deus, nosso Pai, temos de nos esforçar, temos de crucificar a nossa carne, de nos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo, a fim de manter acesas as nossas lamparinas. Se o nosso tabernáculo estiver iluminado, nós seremos luz do mundo, como disse Jesus que nós somos, e nós faremos diferença nesta terra. Amém? Queridos, a caminhada que Deus nos chamou para iniciar não foi para parar no meio do caminho, foi para fazer o que Paulo fez e podermos também dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, porque a fé é essencial, ela é imprescindível em toda a caminhada, tanto para o combate como para conseguir completar a carreira. Porque sem fé, como nós já dissemos, é impossível agradar a Deus. Portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, isto é, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo então que no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Amém, queridos? Você pode dar um glória a Deus? Então, o resumo do tópico 3, o livro de Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e de fortalecimento na fé. Vamos para a nossa conclusão na revista. Aleluia. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina, elas estão completamente, claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. E eles nos servem de experiência de fé. E essa fé sempre vai nos levar, sempre vai produzir em nós a esperança. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, então, esse privilégio de poder estar aqui com vocês, meus irmãos, estudando, comentando a palavra de Deus, e agradeço aos meus pastores, Joaquim e Sestil. Muito obrigado, queridos. A confiança e o estímulo a mim dado. E tudo isso é para a glória de Deus. Amém? Que o Senhor nosso Deus abençoe
nos abençoe ricamente. Fique na paz do Senhor.